O envelope pardo descansava sobre a mesa de centro como uma sentença final. Marina segurou-o com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquelas folhas que oficializavam o fim de 2 anos de casamento. Não havia volta. O carimbo do cartório era a prova definitiva de que tudo havia terminado. Ela deixou o documento cair no sofá e levou as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em voltar, mesmo depois de tantos meses. O apartamento pequeno em Perdizes, São Paulo, era agora seu único refúgio. As paredes brancas e vazias pareciam ecoar o silêncio ensurdecedor de sua nova vida. Marina caminhou até a janela e observou o movimento da rua Caiúbe lá embaixo. As pessoas seguiam suas rotinas, alheias à dor que consumia seu peito. Como era possível o mundo continuar girando quando o dela havia parado? 2 anos. Apenas 2 anos de casamento que deveriam ter sido o começo de uma linda jornada, mas que terminaram da forma mais cruel possível. Marina fechou os olhos e deixou que as memórias invadissem sua mente. As consultas médicas intermináveis, os exames, o diagnóstico que mudou tudo. Uma condição rara no útero. As palavras da médica ainda ecoavam em seus ouvidos como um disco arranhado. Infertilidade. A sentença que destruiu não apenas seus sonhos de maternidade, mas também seu casamento. O pior não tinha sido o diagnóstico em si. Marina sabia que existiam outras formas de ser mãe. Adoção, barriga solidária, tantas possibilidades que ela havia pesquisado com esperança renovada. Mas seu ex-marido, Rodrigo, não quis nem considerar. Para ele, só importava a linhagem biológica. Ele queria uma família grande, com muitos filhos que carregassem seus genes. Quando ela sugeriu alternativas, ele olhou para ela com uma frieza que gelou seu sangue. Você não pode me dar o que eu preciso, ele havia dito naquela noite fatídica, 3 meses antes da separação definitiva. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Marina sentiu-se reduzida a uma função biológica, como se todo seu valor como mulher dependesse de sua capacidade reprodutiva. Ela tentou argumentar, chorou, implorou para que ele considerasse outras opções, mas Rodrigo já tinha tomado sua decisão. Na semana seguinte, ele fez as malas e saiu de casa sem olhar para trás. Marina engoliu o nó na garganta e afastou-se da janela. Não adiantava reviver aquela dor. Ela precisava se reconstruir. Aos 32 anos, sentia-se despedaçada e, incompleta, mas não podia desistir. Sua carreira como pedagoga ainda era sólida. As crianças da escola Caminho do Saber, na Vila Madalena, eram sua luz em meio à escuridão. Cada sorriso infantil, cada abraço espontâneo, cada conquista de aprendizado aquecia seu coração ferido. O celular tocou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Marina viu o nome da professora Helena, diretora da escola, piscando na tela. Ela atendeu rapidamente, tentando esconder o tremor na voz. Marina, querida, preciso falar com você sobre um assunto delicado, disse Helena sem rodeios. A voz da diretora carregava uma preocupação incomum. Pode vir até a escola agora? É importante. Marina olhou para o relógio. Eram 3 da tarde de uma quinta-feira. Ela tinha folga naquele dia, mas a urgência no tom de Helena a fez concordar imediatamente. Meia hora depois, ela estava sentada na sala da diretora, observando a mulher de 50 anos que havia se tornado não apenas sua chefe, mas também uma confidente nos últimos meses. Conheço você há 5 anos, Marina, começou Helena, ajeitando os óculos de armação vermelha. Sei que está passando por um momento difícil, mas também sei que você tem um dom especial com crianças. Por isso, gostaria de pedir sua ajuda em um caso muito particular. Marina endireitou-se na cadeira, sua atenção totalmente capturada. Helena deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia fichas escolares de 5 crianças, todas com o mesmo sobrenome: Santos. Esta é a família Santos, explicou Helena. 5 crianças matriculadas aqui: Lucas e Felipe, gêmeos de 10 anos, Júlia, de 8 anos, Pedro, de 6 anos, e Sofia, a caçula de 4 anos, que está na educação infantil.
Marina folheou as fichas, observando as fotos das crianças. Todas compartilhavam traços semelhantes: olhos castanhos escuros, cabelos lisos e um ar de seriedade incomum para as respectivas idades. O pai, Rafael Santos, é empresário do ramo de tecnologia, continuou Helena. Ele possui uma startup que desenvolve softwares educacionais. Um homem bem-sucedido, mas que enfrenta uma situação muito difícil. Há 3 anos, a esposa dele partiu desta vida. Desde então ele cria os 5 filhos sozinho. Marina sentiu um aperto no peito. Perder a mãe devia ser devastador para aquelas crianças. O problema, Marina, é que as crianças estão regredindo, disse Helena com pesar. Os gêmeos, que eram alunos exemplares, agora vivem arrumando confusão e se envolvendo em brigas. Júlia, que era comunicativa, se isolou completamente. Ela passa os intervalos lendo sozinha, evitando interação. Pedro tem crises de choro sem motivo aparente. E Sofia se recusa a participar das atividades em grupo. Ela não brinca, não interage, não participa de nada. Helena fez uma pausa, deixando que Marina absorvesse as informações. A pedagoga sentia seu coração se partir por aquelas crianças que ela ainda não conhecia pessoalmente. Rafael está no limite, continuou a diretora. Ele tenta equilibrar o trabalho com a criação dos filhos, mas está exausto. Já teve reuniões com todos os professores, contratou psicólogos, tentou de tudo. Mas as crianças precisam de algo mais. Elas precisam de alguém que possa estar presente de forma mais constante, que entenda suas necessidades emocionais. Pensei em você, Marina. Eu? Marina arregalou os olhos. Mas eu não sou psicóloga, sou pedagoga. Não sei se estou qualificada para um caso tão delicado. Você está mais do que qualificada, retrucou Helena com firmeza. Não estou pedindo que seja terapeuta delas. Estou pedindo que seja uma presença feminina constante, alguém que possa ajudá-las com as questões escolares e emocionais do dia a dia. Você tem uma sensibilidade única com crianças, Marina. Vi como você trabalhou com a turma do 2º ano passado, transformando alunos desmotivados em crianças engajadas. Marina mordeu o lábio inferior, sentindo o peso da responsabilidade. Ela queria ajudar, mas tinha medo de não ser suficiente. Ao mesmo tempo, havia algo naquela situação que ressoava profundamente com sua própria dor. 5 crianças sem mãe. Ela, uma mulher sem filhos. Seria o destino tentando dizer algo? Converse com ele primeiro, sugeriu Helena, percebendo a hesitação. Rafael virá buscar os filhos hoje às 5 horas. Você pode conhecê-lo e entender melhor a situação. Depois, se decidir que não quer aceitar, eu compreendo perfeitamente. Marina concordou com um aceno de cabeça. Ela tinha 2 horas para se preparar mentalmente para aquele encontro. Enquanto esperava, caminhou pelos corredores da escola, observando as crianças que corriam pelo pátio durante o recreio estendido. Ela notou os gêmeos Lucas e Felipe encostados em uma parede, com expressões fechadas e braços cruzados. Júlia estava sentada sozinha sob uma árvore, com um livro nas mãos, mas os olhos perdidos no horizonte. Pedro estava no parquinho, mas não brincava, apenas observava as outras crianças com uma tristeza palpável. Quando o relógio marcou 5 horas, Marina voltou para a sala da diretora. Pela janela, ela viu um homem alto, de cabelos escuros ligeiramente despenteados, descer de um SUV preto. Ele usava uma camisa social azul com as mangas arregaçadas e calça jeans. Mesmo de longe, era possível ver as olheiras profundas que marcavam seu rosto. Rafael Santos carregava o peso do mundo nos ombros. Helena abriu a porta e o recebeu com um aperto de mão. Marina levantou-se, alisando o vestido simples que usava. Quando Rafael entrou na sala e seus olhos se encontraram pela primeira vez, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Não era atração física, embora ele fosse um homem bonito. Era algo mais profundo, uma identificação imediata. Ela viu em seus olhos castanhos a mesma dor que carregava, a mesma exaustão emocional, a mesma sensação de estar lutando uma batalha impossível. Rafael, esta é Marina Oliveira, apresentou Helena. Nossa pedagoga especialista em desenvolvimento infantil.
Contei a ela sobre sua situação e ela aceitou conhecê-lo. Rafael estendeu a mão e Marina a apertou. A palma dele era áspera, as unhas ligeiramente roídas, sinais de um homem sob estresse constante. É um prazer, Marina, disse ele com uma voz grave e cansada. Helena falou muito bem de você. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Meus filhos estão sofrendo e eu me sinto completamente perdido. A vulnerabilidade na voz dele tocou Marina profundamente. Ela viu um homem que não tinha medo de admitir suas fraquezas, um pai desesperado para ajudar seus filhos. Eu adoraria ajudar, respondeu Marina com sinceridade. Mas antes gostaria de entender melhor a situação. Talvez possamos conversar com mais calma, e se você concordar, eu poderia conhecer as crianças. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que parecia ser um tique nervoso. Claro. Vocês poderiam jantar na minha casa amanhã à noite? Assim você conheceria as crianças em um ambiente mais informal. Marina concordou, sem hesitar. Algo dentro dela dizia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ela apenas não sabia ainda o quanto. No dia seguinte, Marina dirigiu seu pequeno Fiat vermelho até o bairro do Morumbi, seguindo o endereço que Rafael havia enviado. A casa era uma mansão moderna de 3 andares, com fachada de vidro e arquitetura arrojada. O portão automático se abriu e Marina estacionou na garagem espaçosa, sentindo-se subitamente intimidada pela opulência do lugar. Rafael a recebeu na porta, agora usando uma camiseta cinza e calça de moletom, uma versão mais descontraída e, de alguma forma, mais vulnerável, do empresário bem-sucedido. Bem-vinda, disse ele com um sorriso cansado. Desculpe a bagunça. Com 5 crianças, é impossível manter tudo em ordem. Bagunça era um eufemismo. Assim que Marina entrou na sala de estar ampla, viu brinquedos espalhados por todo o chão de madeira clara. Havia mochilas jogadas no sofá branco, tênis abandonados perto da escada e um quebra-cabeças pela metade na mesa de centro. A casa, apesar de luxuosa, gritava por socorro. Era o lar de uma família que estava lutando para sobreviver emocionalmente. As crianças estão jantando, explicou Rafael. Vamos até lá? Marina o seguiu até a cozinha, gourmet, onde uma cena caótica se desenrolava. Os gêmeos Lucas e Felipe discutiam sobre quem pegaria o último pedaço de pizza, enquanto Júlia mexia distraidamente na comida sem levantar os olhos. Pedro estava sentado em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E Sofia, a caçula, recusava-se a comer, cruzando os bracinhos teimosamente. Crianças, disse Rafael, com uma voz que tentava soar firme, mas saía apenas exausta. Temos uma visita. Esta é a professora Marina da escola de vocês. 5 pares de olhos se voltaram para ela. Marina sentiu o peso daqueles olhares, cada um carregando uma história de dor e perda que nenhuma criança deveria conhecer. Ela respirou fundo e se aproximou da mesa com um sorriso genuíno. Olá a todos. Não vim aqui para ser uma babá ou substituir ninguém, disse ela com suavidade. Só queria conhecer vocês. Ouvi que são uma família incrível. Nós não precisamos de mais ninguém cuidando da gente, disparou Lucas, o mais velho dos gêmeos, com uma agressividade que escondia mal a dor. A gente está bem assim. Marina não se abalou. Ela puxou uma cadeira e sentou-se à mesa, na altura dos olhos das crianças. Tudo bem não precisar de mim, respondeu com calma. Mas talvez eu precise conhecer vocês. Sabe, não tenho filhos e adoro conversar com crianças. Então, se vocês me deixarem, eu adoraria apenas passar um tempo com vocês, sem obrigações. A sinceridade na voz de Marina criou uma pequena fenda na armadura das crianças. Sofia, a caçula, inclinou a cabeça para o lado, estudando-a com curiosidade. Pedro parou de chorar por um momento. Júlia ergueu os olhos pela primeira vez. E assim, naquela cozinha bagunçada de uma mansão no Morumbi, começou uma jornada que mudaria para sempre a vida de 6 pessoas quebradas pelo destino, mas prontas para se reconstruir, juntas. Marina passou os primeiros 20 minutos apenas observando. Ela não tentou forçar conversas ou impor sua presença. Simplesmente ficou ali, sentada à mesa da cozinha,
enquanto Rafael terminava de organizar o jantar e as crianças voltavam lentamente às suas atividades. Lucas e Felipe levaram seus pratos para a pia e saíram correndo para o quintal. Júlia pegou seu livro e se refugiou em um canto da sala. Pedro continuou sentado, agora quieto, mexendo em um quebra-cabeças. Sofia permaneceu na cadeirinha, observando Marina com aqueles olhos grandes e curiosos. "Posso sentar aqui com você?" Marina perguntou baixinho para a menina. Sofia deu de ombros, o que Marina interpretou como um sim tímido. Ela arrastou a cadeira para mais perto e observou a menina brincar com um carrinho de brinquedo sobre a mesa. "Gosto de carros também", comentou Marina. "Quando eu era pequena, adorava os carrinhos do meu irmão." "Você tem irmão?" perguntou Sofia, sua primeira interação verbal. "Tenho. Ele se chama Daniel e mora em Brasília agora. Sinto muita saudade dele." "Eu também tenho saudade", disse Sofia com uma voz tão pequena que Marina precisou se inclinar para ouvir. Saudade da mamãe. O coração de Marina se apertou. Ela colocou a mão suavemente sobre a mãozinha de Sofia. "Sei que você sente, querida. E tudo bem sentir saudade. Você pode falar sobre ela sempre que quiser." "O papai fica triste quando a gente fala da mamãe", confessou Sofia, com lágrimas brotando em seus olhos. "Então eu não falo mais." Marina lançou um olhar para Rafael, que lavava a louça com as costas viradas, os ombros tensos. Ela podia sentir o peso que ele carregava, tentando ser forte para os filhos enquanto lidava com sua própria dor. "Tenho certeza de que seu papai não fica triste porque vocês falam dela, Marina", explicou com cuidado. "Ele fica triste porque também sente saudade. Mas falar sobre as pessoas que amamos é uma forma bonita de mantê-las vivas no coração." Sofia pensou sobre isso por um momento, então subiu no colo de Marina com uma confiança que surpreendeu ambas. A pedagoga abraçou a menina, sentindo seu corpinho pequeno e quente contra o peito. Era a primeira vez em meses que Marina segurava uma criança assim, e a sensação era simultaneamente dolorosa e reconfortante. Ela acariciou os cabelos escuros de Sofia até que a menina relaxasse completamente. Rafael virou-se e ficou parado, observando a cena. Havia algo em seus olhos que Marina não conseguiu decifrar completamente. Alívio, talvez, ou esperança. "Vou ver os gêmeos no quintal", Marina disse suavemente, ajudando Sofia a descer de seu colo. "Você quer vir comigo?" Sofia balançou a cabeça. "Vou ficar com o Pedro." Marina saiu pela porta de vidro que dava para o quintal amplo. Uma piscina brilhava sob as luzes externas, cercada por um jardim bem cuidado. Lucas e Felipe chutavam uma bola de futebol, fazendo embaixadinhas e competindo para ver quem conseguia mais toques seguidos. Marina se aproximou devagar, sem interromper o jogo. "Vocês são bons nisso", comentou ela casualmente. "Jogam em algum time?" "Não", respondeu Felipe sem parar de chutar a bola. "Nosso pai não tem tempo de nos levar para treinos. E nossa mãe não está mais aqui para inscrever a gente", acrescentou Lucas com uma dureza que escondia a mágoa. Marina sentou-se em um dos bancos de jardim. "Vocês gostam mesmo de futebol ou só fazem isso para passar o tempo?" A pergunta pegou os gêmeos de surpresa. Eles trocaram olhares e Lucas foi o primeiro a responder. "A gente gosta muito. Assistimos todos os jogos do São Paulo. É nosso time." "Ah, são paulinos." Marina sorriu. "Meu irmão também é. Ele tentou me converter, mas sou corintiana de carteirinha." "Corintiana." Felipe fez uma careta exagerada, mas havia um brilho de diversão em seus olhos. "Que horror!" Eu sei." Marina riu. "Mas alguém precisa torcer pelo melhor time, né?" Os gêmeos riram, e foi o primeiro som genuíno de alegria que Marina ouviu desde que chegara. Eles começaram a falar sobre futebol, discutindo jogadores, times e campeonatos. Marina não sabia muito sobre o esporte, mas sabia ouvir. E às vezes ouvir era tudo que as crianças precisavam. Quando voltaram para dentro da casa, Marina encontrou Júlia ainda encolhida em um canto da sala, com o livro aberto no colo. A menina tinha 8 anos, mas seus olhos carregavam uma seriedade de alguém muito mais velho. Marina se aproximou devagar e se sentou no chão ao lado dela. "O que você está lendo?" perguntou. "Peter Pan",
respondeu Júlia sem erguer os olhos. É sobre um menino que nunca cresce. Já li esse livro. É lindo, mas também um pouco triste. Júlia finalmente olhou para Marina. Por quê? Porque Peter Pan quer ficar criança para sempre, mas acaba ficando sozinho. As outras crianças crescem e seguem com suas vidas, mas ele fica preso na terra do nunca. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Às vezes eu queria ficar presa também, admitiu baixinho. Presa no tempo de antes. Marina sentiu um nó na garganta. Antes de quê, Júlia? Antes de tudo mudar. A menina fechou o livro. Antes de eu ter que ser forte o tempo todo. Antes de eu ter que cuidar dos meus irmãos menores, porque meu pai está sempre cansado. Antes dela ir embora. Marina colocou a mão no ombro de Júlia. Você não precisa ser forte o tempo todo, querida. Está tudo bem ter medo, ficar triste, chorar. Você ainda é uma criança e merece ser tratada como uma. Mas alguém precisa ajudar. Júlia insistiu, suas defesas começando a ruir. Se eu não cuidar deles, quem vai? Seu pai está cuidando. E agora eu também estou aqui para ajudar. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Júlia finalmente desabou. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela se jogava nos braços de Marina. A pedagoga a abraçou forte, deixando que a menina liberasse toda a dor que vinha guardando há anos. Rafael apareceu na entrada da sala, viu a cena e seus próprios olhos ficaram marejados. Ele se retirou discretamente, dando espaço para que a filha tivesse aquele momento que tanto precisava. Quando Júlia se acalmou, Marina a ajudou a limpar o rosto. Sabe o que eu acho? Acho que você é incrivelmente corajosa, mas coragem não significa não sentir medo ou tristeza. Coragem é sentir tudo isso e continuar em frente. E você pode fazer isso sem estar sozinha. Você vai ficar? Perguntou Júlia com uma esperança tímida na voz. Vai voltar? Se você quiser que eu volte, eu volto, prometeu Marina. Na hora de ir embora, Marina se despediu de todas as crianças. Pedro, que mal havia falado a noite toda, surpreendeu a todos ao abraçar sua perna. Tchau, professora Marina, disse ele baixinho. Sofia pediu um beijo no rosto. Lucas e Felipe acenaram do quintal. E Júlia segurou sua mão por um longo momento antes de soltá-la. Rafael acompanhou Marina até o carro. Eu não sei como agradecer, disse ele, passando a mão pelo cabelo naquele gesto nervoso que Marina já estava começando a reconhecer. Faz tanto tempo que não vejo meus filhos assim, relaxados, felizes, mesmo que por alguns minutos. Eles só precisam de alguém que os escute sem julgamentos, Marina respondeu. E de tempo para processar tudo o que aconteceu. Você aceitaria vir regularmente? Rafael perguntou com urgência. 3 vezes por semana, posso pagar o que for preciso. Não como babá, mas como uma espécie de tutora e amiga deles. Marina olhou para a mansão iluminada, onde 5 crianças precisavam de ajuda. Ela pensou em seu apartamento vazio, nas noites solitárias, na sensação de inutilidade que a consumia desde o divórcio. Talvez aquela fosse uma oportunidade não apenas de ajudar aquelas crianças, mas também de se curar. Eu aceito, disse ela, mas não. Quero que seja uma relação profissional fria. Se vou estar presente na vida deles, quero ser sincera e verdadeira. É exatamente o que eu quero. Rafael sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e Marina percebeu como esse sorriso transformava completamente seu rosto. Obrigado, Marina. Você não faz ideia do quanto isso significa. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina. Às terças, quintas e sábados, ela ia até a mansão dos Santos. Nas primeiras visitas, focou em ajudar as crianças com as tarefas escolares. Descobriu que Lucas tinha dificuldade em matemática, mas era brilhante em redação. Felipe era o oposto, um gênio com números, mas travava quando precisava escrever. Júlia estava adiantada em todas as matérias, mas havia parado de participar ativamente das aulas. Pedro tinha dificuldade de concentração por causa da ansiedade. E Sofia precisava de estímulo para as atividades básicas da educação infantil. Marina criou um sistema. Cada criança tinha um tempo individual com ela. Com os gêmeos, trabalhava matemática e português
alternadamente, usando o futebol como tema para tornar as aulas mais interessantes. Problemas de matemática envolviam cálculos de distâncias de chutes a gol. Redações falavam sobre seus jogadores favoritos. Lucas e Felipe começaram a se empenhar, mas competindo de forma saudável para ver quem tirava melhores notas. Com Júlia, Marina adotou uma abordagem diferente. Ela trouxe livros novos e propôs que lessem juntas, discutindo as histórias. Descobriu que a menina tinha uma imaginação rica e uma capacidade analítica impressionante. Júlia começou a se abrir, falando sobre seus sentimentos através das histórias que liam. Era uma forma segura de processar suas emoções sem ter que confrontá-las diretamente. Pedro era o mais delicado. Marina percebeu que ele se expressava melhor através de atividades manuais. Ela trouxe quebra-cabeças mais complexos, jogos de montar e atividades artísticas. Aos poucos, enquanto suas mãos estavam ocupadas, Pedro começou a falar sobre os pesadelos que tinha, sobre o medo de que o pai também fosse embora, sobre a saudade da mãe que o consumia todos os dias. Sofia era um caso especial. A menina de 4 anos havia se apegado a Marina de forma intensa. Ela esperava ansiosa pelos dias de visita e chorava quando Marina ia embora. A pedagoga trabalhou com ela através de brincadeiras, música e muito carinho. Sofia começou a participar mais das atividades na escola, e as professoras relataram uma mudança significativa em seu comportamento. Mas não eram apenas as crianças que estavam mudando. Marina também sentia uma transformação dentro de si. Pela primeira vez desde o divórcio, ela se sentia útil, sentia que tinha um propósito. As noites no apartamento vazio continuavam difíceis, mas agora ela tinha algo pelo que acordar animada. E havia Rafael. Após as crianças irem dormir, ele sempre preparava café e eles conversavam na cozinha. No início, as conversas eram sobre as crianças, seus progressos e desafios, mas aos poucos começaram a compartilhar mais de si mesmos. Rafael falou sobre sua empresa, sobre os desafios de empreender no Brasil, sobre como o trabalho era sua válvula de escape nos momentos mais difíceis. Marina falava sobre sua paixão pela educação, sobre como acreditava que cada criança tinha um potencial único esperando para ser descoberto. Ela compartilhava histórias engraçadas da escola, casos de sucesso de alunos que tinham superado dificuldades imensas. O que eles não falavam, pelo menos não ainda, eram as feridas mais profundas. Marina não mencionava seu divórcio ou o motivo real dele. Rafael raramente falava sobre sua falecida esposa, mudando de assunto sempre que o tema se aproximava demais. Ambos respeitavam os limites do outro, construindo uma amizade baseada em compreensão mútua e não dita. Uma noite de sábado, após um dia particularmente bom em que as 5 crianças haviam trabalhado juntas em um projeto de ciências sobre o sistema solar, Rafael preparou um café especial. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro e trouxera grãos especiais de uma cafeteria em Ipanema. Você tem um talento natural com eles, disse Rafael enquanto servia o café em 2 xícaras. As crianças mudaram completamente desde que você começou a vir aqui. É como se uma luz tivesse voltado a brilhar nesta casa. Eles só precisavam de atenção e amor. Marina respondeu inalando o aroma do café. E você já dava isso a eles. Às vezes só precisamos de um par extra de mãos. Não é só isso. Rafael a olhou com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Você tem uma forma de ver cada criança como um indivíduo único. Não trata todos da mesma forma. Entende que cada um precisa de algo diferente. Marina desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Faz parte do meu trabalho. Cada criança é um universo próprio. Vai além do trabalho, Marina. Rafael se inclinou sobre a mesa. Você se importa genuinamente. Vi como você abraça a Sofia, como você tem paciência infinita com o Pedro, como você desafiou os gêmeos a serem melhores, como você deu espaço para a Júlia ser criança de novo. Isso não é apenas profissionalismo, é amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Marina sentiu lágrimas queimando em seus olhos,
mas assegurou. Eu gosto muito deles, admitiu baixinho. Muito mesmo. E eles amam você. Rafael sorriu. Sofia já me perguntou 3 vezes se você vai morar aqui com a gente. E Pedro disse para o psicólogo dele que você faz ele se sentir seguro. Marina não sabia o que responder. Ela estava desenvolvendo sentimentos por aquelas crianças que iam muito além do profissional. Mas tinha medo. Medo de se apegar demais. Medo de ser rejeitada novamente. Medo de não ser suficiente. Você tem filhos? Rafael perguntou de repente, quebrando o silêncio. Desculpe se é invasivo, mas você é tão boa com crianças que imaginei. Não, Marina cortou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Não tenho. Desculpe, Rafael recuou imediatamente. Não devia ter perguntado. Está tudo bem. Marina forçou um sorriso. É uma história complicada. Eles mudaram de assunto, mas algo havia mudado naquela noite. Uma porta havia sido entreaberta, ainda que apenas uma fresta, e tanto Marina quanto Rafael sabiam que eventualmente teriam que atravessá-la e encarar as verdades dolorosas que ambos guardavam em seus corações. 3 meses se passaram desde que Marina havia entrado na vida da família Santos. A primavera chegava a São Paulo, trazendo consigo dias mais longos e tardes perfumadas pelas flores dos ipês amarelos que enfeitavam as ruas do Morumbi. A mansão, que antes parecia um mausoléu de tristeza e bagunça, agora tinha vida. Risos ecoavam pelos corredores. Conversas animadas substituíam os silêncios pesados. As crianças estavam florescendo. Lucas e Felipe tinham se inscrito em uma escolinha de futebol nos finais de semana, algo que Rafael finalmente conseguiu organizar com a ajuda de Marina. Os gêmeos estavam radiantes, usando seus uniformes com orgulho e relatando cada treino com entusiasmo. Suas notas na escola melhoraram significativamente, e os professores comentavam sobre a mudança positiva no comportamento de ambos. Júlia havia voltado a participar das atividades escolares. Ela ainda amava seus livros, mas agora os compartilhava com os colegas, criando um pequeno clube de leitura com 3 amigas da classe. Marina havia sugerido que ela escrevesse suas próprias histórias, e a menina descobriu um talento natural para a escrita. Suas redações eram sempre as melhores da turma, cheias de imaginação e profundidade emocional. Pedro continuava tímido, mas suas crises de ansiedade haviam diminuído drasticamente. Ele encontrou conforto nas atividades artísticas que Marina introduziu. Descobriu que adorava pintar e desenhar, expressando através das cores o que tinha dificuldade de verbalizar. Suas telas infantis decoravam agora as paredes da casa, trazendo cor aos espaços antes neutros. Sofia era a que mais havia mudado. A menina de 4 anos falava sem parar, participava de todas as atividades na escola e havia feito várias amiguinhas. Mas sua conexão especial com Marina permanecia intocada. Toda vez que Marina chegava para as visitas, Sofia corria para seus braços gritando seu nome, e toda despedida era acompanhada de promessas de que a tia Marina voltaria logo. Sim, tia Marina. As crianças haviam começado a chamá-la assim naturalmente, e o título aquecia o coração de Marina de uma forma que ela não esperava. Ela, que pensava que nunca seria chamada de mãe ou qualquer título maternal, agora era tia de 5 crianças que a amavam incondicionalmente. Mas não eram apenas as crianças que estavam mudando. Marina sentia-se diferente também. Os pesadelos sobre o divórcio haviam diminuído. Ela não acordava mais no meio da noite sufocada pela sensação de inadequação. Seu apartamento em Perdizes não parecia mais uma prisão solitária, mas sim um refúgio tranquilo entre as visitas à família Santos. Ela havia recuperado sua autoestima, sua alegria de viver. E havia Rafael. A amizade entre eles havia se aprofundado de uma forma que nenhum dos dois esperava. As conversas após as crianças dormirem tornaram-se o momento favorito de Marina. Eles falavam sobre tudo, desde filosofia e política até séries de televisão e músicas favoritas. Descobriram que compartilhavam o mesmo senso de humor sarcástico e o amor por documentários sobre a natureza. Rafael havia até começado a recomendar livros para ela,
e Marina descobriu que ele tinha um gosto literário sofisticado. Mas havia mais do que amizade. Marina não era ingênua o suficiente para não perceber. Havia olhares que duravam um segundo a mais, toques acidentais que enviavam correntes elétricas pela pele, sorrisos que significavam mais do que as palavras ditas, uma tensão deliciosa e assustadora ao mesmo tempo. Marina tentava ignorar esses sentimentos. Ela estava ali pelas crianças, repetia para si mesma. Não podia complicar a situação se envolvendo romanticamente com Rafael. Ele era viúvo há apenas 3 anos, ainda processando o luto. Ela era divorciada há menos de 1 ano, ainda carregando as cicatrizes de uma rejeição brutal. Seria irresponsável, imprudente. Mas o coração raramente obedece à razão. Uma noite de quinta-feira, Marina estava ajudando os gêmeos com um projeto de ciência sobre vulcões. Eles haviam construído uma maquete impressionante do Vesúvio e agora preparavam a demonstração da erupção usando vinagre e bicarbonato de sódio. A cozinha estava uma bagunça, com jornais espalhados pelo chão e materiais artísticos por toda parte. "Pronto!" gritou Felipe, despejando o vinagre na cratera do vulcão de papel machê. A mistura começou a espumar e transbordar, descendo pelas encostas da montanha em uma imitação convincente de lava. Lucas e Felipe comemoraram com gritos de vitória, batendo palmas animadamente. Foi perfeito. Marina aplaudiu junto. "Vocês vão tirar nota máxima com certeza." Rafael entrou na cozinha naquele momento, vindo direto de uma reunião online em seu escritório. Ele ainda usava uma camisa social, mas havia tirado a gravata e aberto os primeiros botões, revelando o pescoço bronzeado. Seus olhos iluminaram ao ver a cena de alegria. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou com um sorriso. "Ciência, pai", respondeu Lucas. "Fizemos o Vesúvio explodir." Rafael se aproximou para ver a maquete e, ao fazer isso, ficou ao lado de Marina. Ela podia sentir o calor de seu corpo, o aroma de sua colônia misturado com algo que era puramente dele. Seu coração acelerou involuntariamente. "Está incrível", Rafael elogiou os filhos. "Vocês trabalharam muito nisso." "A tia Marina que ajudou", disse Felipe com gratidão. "Ela nos ensinou tudo sobre vulcões e reações químicas." Rafael olhou para Marina, seus olhos castanhos brilhando com algo que ela não conseguia nomear. "Parece que vocês tiveram uma ótima professora." "Eles que são ótimos alunos", Marina respondeu, desviando o olhar porque aquela intensidade era demais. Os gêmeos levaram o vulcão para secar na lavanderia, deixando Marina e Rafael sozinhos na cozinha bagunçada. Eles começaram a limpar em silêncio, trabalhando em sincronia como uma equipe bem ensaiada. Marina lavava os utensílios enquanto Rafael secava. Ele guardava os materiais de artesanato enquanto ela dobrava os jornais usados. Em certo momento, ambos se inclinaram para pegar um pote de tinta ao mesmo tempo. Suas mãos se tocaram e ficaram assim por 1 segundo, 2, 3. Nenhum dos 2 se afastou. Marina sentiu seu rosto esquentar. Rafael limpou a garganta, mas não retirou a mão. "Marina", ele começou, sua voz rouca. "Eu preciso dizer algo." O coração de Marina disparou. "Não", ela pensou. "Não agora." Ela não estava pronta para essa conversa. Não estava pronta para arriscar estragar a dinâmica perfeita que haviam construído. "Rafael, eu..." Ela tentou interromper, mas ele continuou. "Você mudou nossas vidas completamente. Os meus filhos são diferentes, felizes. E eu também estou diferente. Faz tanto tempo que não me sinto assim." "Assim como?" Marina perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. "Vivo." Rafael finalmente retirou a mão, passando-a pelo cabelo em seu gesto nervoso característico. "Por 3 anos, apenas sobrevivi. Acordava, cuidava das crianças, trabalhava, dormia. Nada tinha cor ou sabor. Mas desde que você chegou, é como se alguém tivesse acendido as luzes novamente." Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. "Eu só fiz meu trabalho", ela murmurou. "Não." Rafael se virou completamente para ela. "Você fez muito mais. Você nos devolveu a esperança. Me devolveu a vontade de viver plenamente,
não apenas existir. Antes que Marina pudesse responder, Sofia apareceu na porta da cozinha, arrastando seu cobertor favorito. Tia Marina, você vai ler uma história para mim antes de dormir? A tensão do momento se quebrou. Marina soltou um suspiro de alívio misturado com frustração. Claro, princesa, vamos escolher um livro bem legal. Mais tarde naquela noite, depois de ler histórias para Sofia, ajudar Pedro com um desenho e dar boa noite a todas as crianças, Marina voltou para a sala. Rafael estava no sofá, com 2 copos de vinho já servidos na mesa de centro. Ele ofereceu um a ela com um sorriso tímido. Pensei que pudéssemos precisar disto, disse ele. Marina aceitou o copo e se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas consciente de cada centímetro que os separava. Eles beberam em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o vinho tinto e a companhia um do outro. Desculpe por antes, Rafael disse finalmente. Na cozinha. Não queria deixá-la desconfortável. Você não me deixou desconfortável. Marina virou-se para olhá-lo. Me deixou assustada. Assustada? Ele repetiu, surpreso. Sim. Marina tomou outro gole de vinho, reunindo coragem. Assustada porque sinto a mesma coisa. E isso me aterroriza. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. Rafael colocou seu copo na mesa e se virou completamente para Marina, seus olhos buscando os dela. Por que te aterroriza? Ele perguntou suavemente. Marina lutou com as palavras. Porque tenho medo de estragar tudo. As crianças estão felizes. Você está bem. Tudo está funcionando perfeitamente. E se tentarmos algo e der errado? E se eu não for suficiente? E se der certo? Rafael interrompeu. Já pensou nisso? Marina não tinha pensado. Ela estava tão condicionada a esperar o fracasso, a rejeição, que não havia considerado a possibilidade de sucesso. Eu não estou pedindo nada precipitado, Rafael continuou. Nem estou sugerindo que mudemos tudo de uma hora para outra, mas gostaria de ter permissão para tentar, para ver aonde isso pode nos levar. E as crianças? Marina questionou. Elas são minha prioridade. São minha prioridade também. Rafael sorriu. Mas elas também merecem ver o pai feliz. Merecem crescer em uma casa onde existe amor, não apenas sobrevivência. Marina sabia que ele tinha razão. Ainda assim, havia uma parte dela que resistia, que tinha medo de se abrir novamente. Seu último relacionamento havia terminado de forma tão dolorosa, com ela se sentindo inadequada e descartada. Como poderia arriscar passar por isso de novo? Mas ao olhar para Rafael, viu sinceridade em seus olhos. Viu um homem que havia superado uma perda imensurável e ainda assim estava disposto a amar novamente. Se ele podia ser corajoso, talvez ela também pudesse. Tudo bem, ela disse baixinho. Podemos tentar. Mas devagar. Devagar está perfeito, Rafael concordou, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Eles terminaram o vinho conversando sobre coisas mais leves, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Uma promessa não dita havia sido feita, um compromisso de explorar aquela conexão que ambos sentiam. Nos dias seguintes, a dinâmica entre Marina e Rafael mudou sutilmente. Havia mais sorrisos, mais toques casuais que não eram tão casuais assim. Ele segurava sua mão por um momento extra ao passar algo. Ela ajeitava a gravata dele quando estava torta, seus dedos demorando no tecido. Eram pequenos gestos, mas carregados de significado. As crianças, perspicazes como só crianças podem ser, começaram a notar. Júlia foi a primeira a comentar. Uma tarde de sábado, enquanto Marina a ajudava a organizar seus livros, a menina soltou a pergunta diretamente. Tia Marina, você gosta do meu pai? Marina ficou paralisada. Um livro de Harry Potter suspenso no ar. O que te faz pensar isso? Ela perguntou, tentando ganhar tempo. Eu vejo como vocês olham um para o outro. Júlia respondeu com a sabedoria de alguém muito além de seus 8 anos. Vocês sorriem de um jeito diferente quando estão juntos. Marina sentou-se no chão ao lado de Júlia, decidindo ser honesta. E se eu gostasse? Você ficaria chateada? Júlia pensou por um momento, sua expressão séria.
Minha mãe sempre dizia que o amor não acaba, só se transforma. Ela dizia que se algum dia ela não estivesse mais aqui, ela queria que todos nós fôssemos felizes, incluindo o papai. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Sua mãe parece ter sido uma pessoa incrível. Era, Júlia concordou, seus próprios olhos ficando úmidos. E eu acho que ela gostaria de você. Você faz a gente feliz, faz o papai sorrir de novo. Eu acho que está tudo bem gostar dele. Marina abraçou Júlia, sentindo uma gratidão imensa por aquela criança madura e empática. Obrigada por me dizer isso, ela sussurrou. Significa muito para mim. Só não vá embora, tá? Júlia pediu, sua voz de repente pequena e assustada. Mesmo se você e o papai não ficarem juntos, por favor, não vá embora. Eu nunca vou abandonar vocês, Marina prometeu. E ao fazer essa promessa, ela soube no fundo do coração que era verdade. Aquelas 5 crianças haviam se tornado parte dela de uma forma irrevogável. Não importava o que acontecesse com Rafael, ela não poderia simplesmente desaparecer da vida delas. Naquela noite, Marina contou a Rafael sobre a conversa com Júlia. Eles estavam na varanda dos fundos, observando as estrelas no céu de São Paulo. A poluição luminosa escondia a maioria delas, mas algumas das mais brilhantes ainda eram visíveis. Ela me deu sua bênção, Marina disse com um sorriso. Sua filha é incrível. Ela puxou a mãe, Rafael respondeu com uma mistura de orgulho e melancolia. Sempre perspicaz, sempre empática. Foi a primeira vez que Rafael mencionou sua falecida esposa tão abertamente. Marina decidiu não mudar de assunto, dando-lhe espaço para falar se quisesse. Mariana se chamava. Rafael continuou após um momento. Ela era professora de literatura. Conheci ela numa livraria no centro. Ela estava procurando uma edição específica de Machado de Assis e eu acabei ajudando. 3 meses depois estávamos casados. Ele pausou, seus olhos distantes com as memórias. Ela adorava as crianças. Queria ter uma dúzia delas. Sempre dizia que nossa casa nunca seria silenciosa, e ela estava certa. Mas então o destino mudou os planos. Marina colocou sua mão sobre a dele, um gesto de conforto silencioso. Eu senti muita culpa no começo, Rafael admitiu. Culpa por estar vivo, por ter que continuar, por eventualmente parar de chorar todos os dias. E agora sinto culpa por me permitir sentir algo por outra pessoa. Você não deveria se sentir culpado, Marina disse suavemente. Amor não é um recurso finito. Você pode amar a memória dela e ainda ter espaço no coração para algo novo. Eu sei disso racionalmente. Rafael apertou a mão dela, mas o coração nem sempre é racional. Eles ficaram ali, de mãos dadas sob as estrelas, 2 corações feridos tentando encontrar coragem para tentar novamente. Uma semana depois da conversa sob as estrelas, Rafael convidou Marina para jantar. Não na mansão, mas em um restaurante italiano no Jardim Paulista. Seria o primeiro encontro real deles, longe das crianças, longe das responsabilidades. Marina a aceitou com um misto de empolgação e nervosismo que a fez experimentar 3 vestidos diferentes antes de decidir por um azul marinho simples, mas elegante. Rafael a buscou às 8 da noite. Ele usava uma camisa branca impecável e calça social preta, sem gravata. O look casual mais sofisticado. Quando Marina abriu a porta do apartamento, ele ficou parado por um momento, apenas olhando para ela com uma admiração óbvia que fez suas bochechas corarem. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigada. Você também está muito bem. O restaurante era aconchegante, com luzes baixas e velas nas mesas. Eles foram conduzidos a um canto mais reservado, onde podiam conversar sem interrupções. O garçom trouxe o menu e uma garrafa de vinho tinto que Rafael havia encomendado previamente. As primeiras conversas foram leves. Falaram sobre um documentário novo na Netflix, sobre um livro que ambos estavam lendo, sobre as últimas travessuras das crianças. Mas havia uma corrente subterrânea de tensão, como se ambos soubessem que aquela noite significava algo importante, uma virada definitiva em seu relacionamento. Foi durante o prato principal, um risoto de fungo para ela e massa alla carbonara para ele, que a conversa tomou um rumo mais profundo. Rafael
talvez encorajado pelo vinho ou simplesmente cansado de evitar o assunto, fez a pergunta que Marina sabia que eventualmente viria. Você mencionou uma vez que seu divórcio foi complicado, ele disse com cuidado. Não precisa me contar se não quiser, mas gostaria de entender melhor. Quero conhecer você, Marina. Toda você. Marina colocou o garfo no prato, seu apetite subitamente desaparecendo. Ela sabia que aquele momento chegaria. Se queria ter algo real com Rafael, precisava ser completamente honesta com ele. Não podia esconder uma parte tão fundamental de si mesma. Meu casamento durou apenas 2 anos, ela começou, sua voz baixa, mas firme. Eu me casei achando que seria para sempre. Tínhamos planos, sonhos. Queríamos uma família grande, uma casa cheia de crianças. Ela pausou, reunindo coragem para continuar. Rafael esperou pacientemente, seus olhos fixos nela, com uma atenção total. 6 meses. Depois do casamento, começamos a tentar engravidar. Marina continuou. Mês após mês, nada acontecia. No início não nos preocupamos muito, mas depois de 1 ano decidimos procurar ajuda médica. As memórias daquele período doloroso inundaram sua mente. As consultas intermináveis, os exames invasivos, a ansiedade crescente a cada resultado negativo. Os médicos fizeram uma bateria de exames, ela disse, sua voz começando a tremer. Descobriram que eu tenho uma condição rara no útero. Uma malformação congênita que torna uma gravidez natural praticamente impossível. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas continuou. A palavra que usaram foi infertilidade. Eu era infértil. Aquela palavra parecia definir todo o meu valor como mulher. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela, um gesto de apoio silencioso que deu a Marina a força para continuar. Eu pesquisei todas as alternativas possíveis, ela disse. Adoção, fertilização in vitro com óvulos doados, barriga solidária. Havia tantas opções. Eu estava disposta a tentar qualquer uma delas. Mas meu ex-marido, Rodrigo, não quis considerar nenhuma. A raiva começou a se misturar com a tristeza em sua voz. Para ele, só importava a linhagem biológica. Ele queria filhos que carregassem seus genes, sua herança. Quando percebeu que eu não poderia dar isso a ele, simplesmente desistiu de mim. As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Ele me disse que eu não podia dar o que ele precisava, como se eu fosse apenas uma máquina quebrada, defeituosa. Ele fez as malas e saiu sem olhar para trás. 3 meses depois, o divórcio estava finalizado. Marina limpou as lágrimas com o guardanapo, sua voz ficando mais forte com a raiva renovada. O pior não foi a separação em si, foi a forma como ele me fez sentir. Inadequada, incompleta, como se todo o meu valor como mulher dependesse da minha capacidade de gerar filhos, como se eu não fosse digna de amor por causa de algo que nem posso controlar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina não ousava olhar para Rafael, com medo de ver pena em seus olhos. Ou pior, decepção. Talvez ele também achasse que ela era inadequada. Talvez ele também acreditasse que uma mulher precisava poder ter filhos para ser completa. Mas quando finalmente reuniu coragem para erguer os olhos, o que viu foi algo completamente diferente. Os olhos de Rafael ardiam com uma fúria intensa, seu maxilar apertado, as mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Que tipo de homem faz isso com alguém que ele disse amar? Rafael praticamente cuspiu as palavras. Que tipo de pessoa cruel e egoísta reduz uma mulher incrível, inteligente, compassiva, a uma única função biológica? Marina ficou surpresa com a veemência de sua reação. Você não é quebrada, Marina. Rafael continuou, sua voz tremendo de emoção. Você não é defeituosa ou inadequada. Você é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. As minhas 5 crianças te amam mais do que amaram qualquer outra pessoa, desde que perderam a mãe. Você transformou completamente suas vidas, nossas vidas. Ele se levantou abruptamente, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira de Marina, pegando suas mãos entre as dele. Você tem um dom natural com crianças, continuou. A forma como você interage com cada um dos meus filhos, entendendo suas necessidades individuais.
oferecendo exatamente o que precisam. Você já é mãe para eles em todos os sentidos que realmente importam. Marina soluçou, incapaz de conter as emoções que transbordavam. Mas eu nunca poderei dar filhos a ninguém, ela disse. Nunca poderei carregar um bebê, sentir ele crescer dentro de mim, passar pela experiência da maternidade biológica. E daí? Rafael respondeu com firmeza. Ser mãe não é sobre biologia. É sobre amor, dedicação, presença. Você acha que meus filhos se importam se você não os carregou por 9 meses? Eles só se importam que você está aqui agora, amando-os, cuidando deles, sendo a presença feminina que tanto precisavam. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com seus polegares. Qualquer homem teria sorte em ter você como parceira, como mãe de seus filhos, biológicos ou não. Seu ex-marido é um idiota que não merecia você. Marina riu entre as lágrimas, uma mistura de alívio e emoção. Obrigada. Ela sussurrou. Você não faz ideia do quanto precisava ouvir isso. O jantar continuou, mas algo fundamental havia mudado. Marina se sentia mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme de seus ombros. Ela havia compartilhado sua maior vergonha, seu maior medo. E em vez de rejeição encontrou aceitação e compreensão. Quando saíram do restaurante, já passava da meia-noite. As ruas do Jardim Paulista estavam tranquilas, apenas alguns carros passando ocasionalmente. Rafael ofereceu seu braço e Marina o aceitou, caminhando junto dele até onde o carro estava estacionado. Não quero que a noite acabe, Rafael confessou quando chegaram ao SUV. Eu também não, Marina admitiu. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro, sob a luz amarelada dos postes. A tensão que vinha crescendo há meses finalmente atingiu um ponto crítico. Rafael ergueu a mão e acariciou o rosto de Marina suavemente, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Posso? Ele perguntou, sua voz rouca. Marina não confiou em sua própria voz, então apenas assentiu. Rafael se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ela não queria recuar. Ela queria aquilo mais do que qualquer coisa. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo parasse de girar. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando as águas. Mas rapidamente se aprofundou, 3 meses de tensão acumulada explodindo em um momento de pura conexão. Marina enroscou seus braços ao redor do pescoço de Rafael, puxando-o para mais perto. Ele a envolveu pela cintura, segurando-a como se ela fosse algo precioso que ele temia perder. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, um sorriso brincando em seus lábios. Uau! Ele murmurou. Definitivamente uau! Marina concordou com uma risada baixa. Então, oficialmente, estamos fazendo isso? Rafael perguntou, seus olhos finalmente abrindo para encontrar os dela. Estamos tentando? Estamos tentando, Marina confirmou. Mas devagar, por causa das crianças. Por causa das crianças, Rafael concordou. Mas o sorriso em seu rosto dizia que ele estava tão emocionado quanto ela. Nas semanas seguintes, Marina e Rafael navegaram cuidadosamente por seu novo relacionamento. Eles não queriam confundir as crianças ou criar expectativas antes de terem certeza de que aquilo funcionaria. Então mantinham as demonstrações de afeto para quando estavam sozinhos, após as crianças dormirem. Mas as crianças, sendo perceptivas como eram, notaram as mudanças. Viram como o pai sorria mais, como a tia Marina cantarolava enquanto preparava o jantar, como havia uma leveza no ar que não existia antes. Foi Pedro quem trouxe o assunto à tona. Uma tarde, enquanto desenhava com Marina, ele perguntou sem tirar os olhos do papel. Tia Marina, você vai ser nossa mãe agora? Marina quase derrubou o copo de suco que segurava. Ela olhou para o menino de 6 anos, buscando as palavras certas. Por que você está perguntando isso, amor? Porque você cuida da gente como a mamãe cuidava. Pedro respondeu com a lógica simples das crianças. E por quê? Você faz o papai feliz. Eu ouvi a Sofia pedindo para Deus que você ficasse para sempre. O coração de Marina se apertou. Eu não estou tentando substituir sua mãe, ela disse cuidadosamente. Ninguém nunca vai substituir ela. Mas eu amo muito vocês.
E quero estar na vida de vocês, se vocês quiserem. Nós queremos, Pedro disse com certeza, finalmente olhando para ela. A gente toda quer, até os gêmeos, e eles são teimosos. Marina abraçou Pedro, sentindo uma gratidão imensa por aquela família que a havia acolhido tão completamente. Ela não sabia para onde aquele relacionamento com Rafael levaria, mas sabia que aquelas 5 crianças já haviam conquistado um lugar permanente em seu coração. Uma noite, Marina e Rafael estavam na cozinha lavando a louça após o jantar, quando aconteceu um pequeno acidente. Rafael estava secando um prato quando derrubou molho de tomate em sua camisa. Marina, rindo, pegou um pano e tentou limpar a mancha. Ela estava tão concentrada na tarefa que não percebeu o quanto estava próxima dele, até que sentiu seu olhar. Quando ergueu os olhos, encontrou Rafael observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O pano caiu de sua mão esquecido. Eles estavam a centímetros de distância e Marina podia sentir o calor de seu corpo, ouvir sua respiração acelerada. As crianças estão dormindo, Rafael murmurou, como se precisasse justificar o que estava prestes a fazer. Estão, Marina confirmou, sua própria voz mal passando de um sussurro. Desta vez foi ela quem se inclinou primeiro, capturando os lábios dele em um beijo que rapidamente se tornou urgente. Meses de contenção explodiram naquele momento. Rafael a puxou contra seu corpo, suas mãos entrelaçando-se em seus cabelos. Marina agarrou-se à camisa dele, sentindo os músculos de suas costas sob o tecido fino. Eles se separaram, apenas quando a necessidade de ar se tornou urgente, ambos rindo baixinho pelo abandono do momento. Precisamos ter mais cuidado, Rafael disse, embora seu sorriso contradissesse qualquer tentativa de ser sensato. As crianças podem descer a qualquer momento. Você tem razão, Marina concordou, mas não se afastou de seus braços. Deveríamos ser mais responsáveis. Definitivamente mais responsáveis, ele concordou, inclinando-se para beijá-la novamente. Eles ficaram ali na cozinha, trocando beijos e sussurros. 2 pessoas que haviam conhecido a dor da perda, mas estavam encontrando a coragem para tentar o amor novamente. E quando finalmente se separaram, ambos sabiam que aquilo era mais do que uma atração passageira. Era algo real, profundo, com potencial para ser duradouro. Marina dirigiu de volta para seu apartamento naquela noite com um sorriso no rosto que não conseguia apagar. Pela primeira vez desde o divórcio, ela se permitiu sonhar com um futuro. Um futuro com Rafael e 5 crianças que já amava como se fossem suas. Ela ainda não sabia como tudo se desenrolaria, mas pela primeira vez estava disposta a acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse uma segunda chance na felicidade. 2 semanas após aquela noite na cozinha, Rafael recebeu um comunicado de última hora. Precisava viajar para Florianópolis para uma apresentação crucial de investidores. Sua startup estava em processo de captação de recursos e aquela reunião poderia definir o futuro da empresa. A viagem duraria 3 dias, de quinta a sábado. O problema era que seria a primeira vez em 3 anos que Rafael se ausentaria por mais de um dia. Ele sempre evitava viagens longas, organizando sua agenda para estar presente para as crianças. Mas desta vez, não havia escolha. Os investidores eram de fora e a reunião era presencial e inadiável. Eu não sei como vou fazer, ele disse a Marina na noite de terça, passando a mão pelo cabelo em seu gesto nervoso característico. Não posso deixar as crianças sozinhas por 3 dias. A babá atual só pode durante o dia. Ela tem família própria. Marina não hesitou. Eu fico com eles, ofereceu. Posso dormir aqui os 3 dias. Rafael a olhou com uma mistura de alívio e incerteza. Você faria isso? São 3 noites completas. É muita responsabilidade. Rafael, eu cuido deles há 4 meses. Conheço suas rotinas, suas necessidades, seus medos. Vai ficar tudo bem. Ele a abraçou forte, enterrando o rosto em seus cabelos. O que eu fiz para merecer você na minha vida? Marina sorriu contra seu peito. Você apenas aceitou ajuda quando precisava, e eu precisava ser aceita. Na quinta-feira de manhã, Rafael partiu para o aeroporto, mas não antes de reunir as 5 crianças na sala para uma conversa séria.
Crianças, eu preciso viajar para Florianópolis por 3 dias para uma reunião muito importante do trabalho. A tia Marina vai ficar aqui com vocês, cuidando de tudo. Você vai voltar, né, pai? Pedro perguntou com os olhos arregalados de medo. Rafael se ajoelhou na frente do filho. Vou voltar no sábado à noite, prometo. É só uma viagem de trabalho. E se você não voltar? Sofia perguntou com a voz trêmula. Como a mamãe não voltou? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael puxou Sofia para um abraço apertado. Eu vou voltar, princesa. Mamãe não pôde voltar porque o céu precisava dela. Mas eu vou voltar porque vocês precisam de mim. Marina observou a cena com um nó na garganta, percebendo a profundidade do trauma que aquelas crianças carregavam. A perda da mãe havia criado uma insegurança profunda sobre a permanência das pessoas em suas vidas. Após Rafael partir, Marina assumiu o controle da casa. Ela já conhecia as rotinas: café da manhã às 7, escola às 8, buscar às 4 da tarde, lição de casa antes do jantar, banho às 7 da noite, histórias antes de dormir às 8:30. Era uma coreografia bem ensaiada. O primeiro dia transcorreu relativamente bem. As crianças estavam um pouco mais agitadas que o normal, claramente sentindo a ausência do pai, mas Marina conseguiu mantê-las ocupadas e distraídas. Ela preparou o jantar favorito deles, macarrão à bolonhesa, e permitiu que assistissem um filme extra antes de dormir. A noite foi mais desafiadora. Sofia não queria dormir sozinha em seu quarto. Eu tenho medo, ela chorou, agarrada ao pescoço de Marina. E se você também for embora enquanto eu durmo? Eu não vou a lugar nenhum, Marina prometeu. Vou ficar bem aqui na casa a noite toda. E olha, vou deixar minha porta aberta. Se você acordar e ficar com medo, pode vir correndo que eu estarei lá, tá bom? Sofia concordou relutantemente e finalmente adormeceu. Marina fez sua ronda pelos quartos, conferindo cada criança. Os gêmeos roncavam levemente, exaustos do treino de futebol. Júlia dormia abraçada a um livro. Pedro dormia com sua coleção de carrinhos espalhada pela cama. E Sofia finalmente descansava em paz, agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Marina instalou-se no quarto de hóspedes, mas deixou a porta aberta conforme prometido. Ela mal havia adormecido quando um grito a despertou. Eram 2 da madrugada. Ela correu para o quarto de Sofia e encontrou a menina sentada na cama, soluçando convulsivamente. Shh, está tudo bem. Marina a pegou no colo, balançando-a suavemente. Foi só um pesadelo. Eu sonhei com a mamãe, Sofia chorou contra seu ombro. Ela voltou, mas depois foi embora de novo. E aí você também foi embora. Todo mundo sempre vai embora. O coração de Marina se partiu em 1000 pedaços. Ela carregou Sofia até a sala, sentou-se na poltrona grande e cobriu ambas com um cobertor macio. Olha para mim, Sofia, ela disse, virando o rosto da menina para que seus olhos se encontrassem. Eu vou dizer algo muito importante e você precisa acreditar em mim. Sofia fungou, seus olhos grandes e assustados fixos em Marina. Eu nunca vou deixar você, Marina disse com toda a convicção que conseguiu reunir. Nunca vou abandonar você ou seus irmãos. Eu amo vocês demais para ir embora, eu prometo. Mas, e se você cansar da gente? Sofia questionou com a lógica devastadora das crianças. E se você decidir que não quer mais cuidar de 5 crianças? Impossível, Marina respondeu, limpando as lágrimas do rosto de Sofia. Sabe por quê? Porque vocês 5 são as melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Vocês me fazem feliz todos os dias. Eu escolho estar aqui com vocês. Escolhe? Sofia repetiu. Sim, escolho. Marina sorriu. E vou continuar escolhendo vocês todos os dias. Isso é uma promessa. Sofia se aninhava contra o peito de Marina, seu choro diminuindo gradualmente até se tornar apenas soluços ocasionais. Elas ficaram assim por 1 hora, até Sofia adormecer novamente. Marina continuou segurando-a, não querendo perturbar o sono da menina. Ela própria eventualmente adormeceu na poltrona, com Sofia segura em seus braços. Foi assim que Júlia as encontrou na manhã seguinte. A menina de 8 anos desceu as escadas e parou na entrada da sala, observando a cena com uma expressão pensativa.
Marina acordou com o som dos passos e encontrou Júlia olhando para ela. Bom dia, Marina sussurrou, tentando não acordar Sofia. Bom dia, Júlia respondeu baixinho. A Sofia teve pesadelo? Teve. Mas está tudo bem agora. Júlia se aproximou e sentou-se no chão ao lado da poltrona. Posso perguntar uma coisa? Claro, você vai ser nossa madrasta? A pergunta saiu direta, sem rodeios. É que eu ouvi você e o papai conversando outro dia. Vocês estavam rindo muito na cozinha. Marina sentiu seu rosto esquentar. Júlia era inteligente demais para sua própria idade. Seu pai e eu gostamos muito um do outro, ela admitiu, decidindo ser honesta. Mas isso não significa que eu quero tomar o lugar da sua mãe. Ninguém nunca vai substituir ela. Eu sei disso, Júlia disse com maturidade. Mas ter você aqui é diferente. É bom. Você não está tentando ser a mamãe, você é só a tia Marina. E isso é perfeito do jeito que é. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Obrigada por dizer isso, querida. Mas se você e o papai ficarem juntos de verdade, Júlia continuou, sua voz ficando menor. Você não vai cansar da gente? Não vai decidir que 5 crianças é demais? Marina estendeu a mão livre e segurou a de Júlia. Lembra quando eu disse para a Sofia que eu escolho vocês? Essa escolha não muda. Eu amo vocês 5. Cada um de vocês. E nada vai mudar isso. Júlia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Bom, porque nós também amamos você. O resto do dia foi mais tranquilo. As crianças pareciam mais relaxadas após as conversas da noite e da manhã. Marina as levou para a escola, buscou no horário, ajudou com as lições de casa. À noite fez pizza caseira, deixando cada criança escolher os próprios ingredientes. A cozinha ficou uma bagunça, com farinha por todos os lados, mas as risadas compensavam. Rafael ligou via vídeo durante o jantar. As 5 crianças se amontoaram na frente da tela, cada uma querendo contar alguma coisa sobre o dia. Ele parecia exausto, mas feliz de vê-los bem. Como estão as coisas aí? Ele perguntou a Marina quando as crianças finalmente se afastaram para brincar. Sob controle, Marina respondeu. Tivemos um momento difícil com a Sofia, mas conversamos e ela está melhor. Você é incrível, Marina. Rafael sorriu cansado. Não sei como agradecer. Volte em segurança. Esse é todo o agradecimento que preciso. Na sexta-feira à noite, Marina criou um evento especial. Ela montou um cinema em casa com pipoca, refrigerante e cobertores espalhados pela sala. Deixou as crianças escolherem o filme, um acordo democrático que resultou em uma animação da Disney. Todos se aconchegaram no sofá grande, com Sofia e Pedro dos lados de Marina e os gêmeos, e Júlia espalhados pelos outros lugares. No meio do filme, Sofia se virou para Marina e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eu queria que você morasse aqui com a gente para sempre. O filme pausou. 4 pares de olhos se voltaram para Marina, esperando sua resposta. Ela sentiu o peso daquele momento, a importância daquelas palavras. Eu adoraria poder estar aqui com vocês mais tempo, ela respondeu cuidadosamente. E quem sabe, talvez no futuro isso seja possível. Por enquanto vou continuar vindo sempre que puder. Mas você promete que não vai embora? Pedro pediu. Que não vai desaparecer da nossa vida? Eu prometo, Marina disse, olhando cada criança nos olhos. Vocês estão presos a mim agora. Para sempre. Tipo uma tatuagem? Felipe perguntou com um sorriso. Marina riu. Exatamente como uma tatuagem, permanente e impossível de apagar. Os 5 sorriram e voltaram a assistir o filme, aconchegados e felizes. Marina sentiu uma sensação de completude que não experimentava há anos. Ali, cercada por aquelas 5 crianças, ela se sentia em casa de uma forma que nunca sentiu, nem mesmo em seu próprio casamento. No sábado à tarde, Rafael voltou. Ele mal havia entrado pela porta quando foi bombardeado por 5 crianças gritando e pulando. Marina observou a cena da porta da cozinha, seu coração aquecido pela alegria da família reunida. Quando as crianças finalmente se acalmaram e foram brincar no quintal, Rafael se aproximou de Marina. Ele a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos.
Senti sua falta, ele murmurou. A casa não é a mesma sem você. Você estava fora apenas 3 dias. Marina riu, mas retribuiu o abraço com igual intensidade. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Rafael se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Marina, eu preciso dizer algo. O coração de Marina acelerou. O quê? Meus filhos te contaram sobre os medos deles? Sobre você ir embora? Contaram, conversamos sobre isso. E o que você disse? Que eu nunca vou abandoná-los. Que eu os amo e que estou aqui para ficar. Rafael segurou o rosto dela entre suas mãos. Quando a Sofia teve aquele pesadelo e você prometeu nunca partir, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu percebi algo. Você não assumiu apenas a responsabilidade de cuidar deles por 3 dias. Você assumiu o papel de mãe deles. Não como substituta da Mariana, mas como Marina, a mulher que meus filhos amam e precisam. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Eu os amo, Rafael. Eu amo todos eles como se fossem meus. Eu sei. E eles sabem. Rafael limpou suas lágrimas com os polegares. E eu te amo também, Marina. Completamente. Loucamente. Você trouxe vida de volta para esta casa. Para meus filhos. Para mim. Não consigo mais imaginar um futuro sem você nele. Eu também te amo, Marina. Confessou, as palavras saindo finalmente livres. Tenho medo de quanto te amo. Medo do que isso significa. Significa que estamos juntos nisso, Rafael disse, selando a declaração com um beijo suave. Oficialmente juntos, você e eu. Nós 6. Marina riu entre as lágrimas. Nós 6, ela repetiu. Gosto de como isso soa. Eles se beijaram novamente, desta vez mais profundamente, celebrando a declaração de amor que havia sido construída ao longo de meses de convivência, entendimento mútuo e cura compartilhada. 6 semanas depois da declaração de amor, a vida de Marina havia se transformado completamente. Ela passava quase todos os dias na mansão dos Santos, tornando-se parte integrante da rotina familiar. Seu apartamento em Perdizes agora era apenas um lugar onde ela guardava suas roupas e passava 1 ou 2 noites por semana. Seu verdadeiro lar era com Rafael e as crianças. A professora Helena havia notado a mudança em Marina. Durante um café na sala dos professores, ela comentou com um sorriso conhecedor. Você está radiante, querida. Parece uma pessoa completamente diferente daquela que chegou aqui há 6 meses com o coração despedaçado. Eu sou uma pessoa diferente, Marina admitiu. Encontrei uma família que eu nem sabia que precisava. E eles encontraram a mãe que estavam procurando, Helena adicionou. Mesmo que essa palavra nunca seja dita oficialmente, é isso que você é para eles. Marina carregou essas palavras em seu coração. Ela nunca tentaria substituir Mariana, a mãe biológica das crianças, mas havia encontrado seu próprio lugar único na vida deles. Era a tia Marina que preparava o café da manhã, ajudava com as lições de casa, consolava os medos noturnos, comparecia aos jogos de futebol dos gêmeos e às apresentações escolares de Júlia. Era uma quinta-feira de novembro quando Rafael disse que precisava sair para uma reunião de última hora e pediu que Marina jantasse com as crianças. Ela não desconfiou de nada preparando o jantar normalmente, mas quando foi chamar as crianças para a mesa, encontrou a sala de jantar completamente transformada. Balões coloridos decoravam o teto. Velas estavam acesas na mesa. Pétalas de rosas formavam um caminho do hall até a mesa. E ali, ao redor da mesa, estavam Rafael e as 5 crianças, todos arrumados com suas melhores roupas, sorrisos nervosos e empolgados em seus rostos. O que está acontecendo? Marina perguntou, sua mão indo instintivamente ao peito. Tia Marina, começou Júlia, dando um passo. À frente como porta-voz eleita, nós temos algo importante para dizer a você. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela olhou para Rafael, que estava visivelmente nervoso, passando a mão pelo cabelo repetidamente. Você mudou nossas vidas, Lucas continuou, lendo de um papel que obviamente haviam preparado juntos. Antes de você chegar, a gente estava triste o tempo todo. A casa era escura e silenciosa, Felipe adicionou. Mas você trouxe luz e risadas de volta.
Você me ensinou que tudo bem não ser forte o tempo todo, Júlia disse, sua voz tremendo. Que eu posso ser apenas uma criança. Você sempre me faz sentir seguro. Pedro falou baixinho, mas com convicção. E não tenho mais tanto medo quanto antes. Sofia, a caçula, deu 2 passinhos à frente. Você prometeu nunca ir embora, ela disse com sua vozinha aguda. E eu acredito em você. As 5 crianças então se aproximaram de Marina em formação, cada uma segurando uma flor diferente. Juntas, elas formaram um buquê que ofereceram a ela. Marina aceitou as flores com as mãos tremendo, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Rafael então se adiantou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ele se ajoelhou na frente de Marina, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante delicado, mas deslumbrante. Marina Oliveira, ele começou, sua própria voz embargada pela emoção. Há 7 meses você entrou em nossas vidas e mudou tudo. Você pegou 5 crianças quebradas e um pai perdido e nos transformou em uma família de verdade novamente. Ele pausou, limpando uma lágrima que escapou. Você me ensinou que o coração tem capacidade infinita para amar, que é possível honrar o passado enquanto abraça o futuro, que família não é definida por sangue, mas por escolha e compromisso. Marina soluçava abertamente agora, incapaz de formar palavras. Por isso, Rafael continuou. Nós 6 estamos aqui hoje para fazer uma pergunta. Marina, você aceita se casar comigo? Aceita ser não apenas minha esposa, mas mãe dessas 5 crianças incríveis? Aceita oficialmente fazer parte desta família maluca e maravilhosa? Sim, Marina gritou antes mesmo que ele terminasse a frase. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo enquanto as crianças explodiam em comemoração. Sofia pulou nos braços de Marina, seguida rapidamente por Pedro. Os gêmeos a abraçaram dos lados e Júlia a envolveu pela cintura. Rafael envolveu todos em um abraço coletivo. A família de 6. Pessoas amontoada em um emaranhado de braços, risadas e lágrimas felizes. Eu vou casar com vocês, Marina disse entre risos e soluços. Com todos os 6 de vocês. A preparação para o casamento foi uma aventura em si. Marina insistiu em uma cerimônia simples, mas significativa. Algo que incluísse as crianças em cada aspecto. Eles decidiram fazer a celebração no próprio jardim da mansão, em um sábado de dezembro, quando a primavera já dava lugar ao verão em São Paulo. As crianças participaram de tudo. Júlia ajudou Marina a escolher o vestido, um modelo simples de renda branca que era elegante sem ser excessivo. Os gêmeos trabalharam com Rafael para organizar as cadeiras e decoração do jardim. Pedro criou desenhos personalizados para os convites. E Sofia foi oficialmente designada como daminha, uma responsabilidade que ela levou extremamente a sério. Marina não tinha mais contato com seus pais, que haviam falecido em um acidente de carro anos antes, algo que ela mencionou apenas brevemente a Rafael. Seu irmão Daniel viria de Brasília para a cerimônia, mas ela não tinha uma figura paterna para levá-la ao altar. Não que isso importasse, ela decidiu. Esta era uma nova história, não uma repetição do tradicional. A solução veio de uma conversa com os gêmeos. Tia Marina, Lucas disse timidamente, já que você não tem um pai para te levar até o altar, talvez a gente pudesse fazer isso? Marina olhou para os 2 meninos de 10 anos, seus olhos se enchendo de lágrimas pela 1000ª vez naquele mês. Vocês fariam isso por mim? Claro, Felipe respondeu. Você faz tudo por a gente. É justo. E assim foi decidido. Lucas e Felipe levariam Marina ao altar. Júlia seria responsável pelo buquê. Pedro carregaria as alianças. E Sofia seria a daminha oficial. O dia do casamento. Amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu estivesse celebrando a união. O jardim estava transformado em um cenário de conto de fadas, com flores brancas e luzes penduradas nas árvores. Cadeiras brancas formavam um corredor central, levando a um arco decorado com rosas. Marina se arrumou no quarto de hóspedes, ajudada por Júlia e por sua cunhada, a esposa de Daniel. Quando ela se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus olhos brilhavam de felicidade. Seu sorriso era genuíno e radiante.
Ela não parecia mais a mulher quebrada e rejeitada que havia recebido os papéis do divórcio meses atrás. Júlia ajeitou o véu de Marina, depois se afastou para admirar o resultado. Você está linda, tia. Meu pai vai chorar quando te ver. Eu também vou chorar, Marina riu, já sentindo as lágrimas ameaçarem borrar sua maquiagem leve. A música começou. O quarteto de cordas tocando uma versão de Can't Help Falling in Love. Os convidados eram poucos, apenas pessoas realmente próximas. A professora Helena estava na primeira fila, com um lenço já em mãos. Daniel, o irmão de Marina, sorria orgulhoso. E Rafael esperava no altar, impecável em seu terno azul, marinho, com lágrimas já escorrendo por seu rosto. Marina saiu da casa com Lucas e Felipe de cada lado, segurando seus braços. Ela carregava um buquê de rosas brancas e estava descalça, tendo decidido que queria sentir a grama sob seus pés. Júlia vinha logo atrás, segurando a barra do vestido de Marina e seu próprio pequeno buquê. Pedro seguia com um travesseiro de cetim, carregando as alianças. E Sofia fechava a procissão, jogando pétalas de flores com seriedade absoluta. Quando Marina chegou ao altar e seus olhos encontraram os de Rafael, o resto do mundo desapareceu. Ali estava o homem que a havia ensinado que ela era suficiente exatamente como era. O homem que via seu valor além de sua capacidade biológica. O homem que a amava por quem ela era, não pelo que ela podia ou não podia fazer. O celebrante, um amigo da família, conduziu a cerimônia com sensibilidade. Ele falou sobre segundas chances, sobre como o amor pode curar feridas profundas, sobre como família é construída através de escolha e compromisso. Antes dos votos tradicionais, Rafael pediu um momento especial. Ele se virou para Marina e pegou suas mãos. Hoje não estou apenas casando com você, ele disse, sua voz amplificada pelo microfone discreto. Estou formalizando algo que já existe há meses, nossa família. Você já é mãe dos meus filhos em todos os sentidos importantes. Hoje, apenas tornamos isso oficial. Ele então fez algo que ninguém esperava. Virou-se para as 5 crianças que estavam de pé ao lado deles. Vocês concordam em ter a Marina como mãe de vocês? Ele perguntou. Em aceitar seu amor, sua orientação, sua presença permanente em suas vidas? Sim. As 5 crianças responderam em uníssono, suas vozes soando alto e clara no jardim silencioso. Rafael então se voltou para Marina. Você aceita ser mãe dessas 5 crianças? Amá-las, protegê-las, guiá-las, não porque você tem que fazer isso, mas porque você escolhe fazer isso. Eu aceito, Marina disse através das lágrimas. Com todo o meu coração, eu aceito. Não havia um olho seco na plateia. A professora Helena chorava abertamente. Daniel limpava discretamente os olhos. Até os gêmeos, que se orgulhavam de ser durões, tinham lágrimas escorrendo pelos rostos. Os votos matrimoniais tradicionais que se seguiram foram quase uma formalidade. A verdadeira união já havia acontecido naquele momento especial, quando Marina formalmente aceitou o papel de mãe e as crianças a aceitaram de volta. Quando o celebrante finalmente disse, eu os declaro marido e mulher e família, o jardim explodiu em aplausos. Rafael beijou Marina suavemente, depois a puxou para um abraço apertado. As 5 crianças correram para se juntar ao abraço, criando um ninho caótico e perfeito de amor. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Não havia primeira dança formal, mas sim uma dança coletiva onde Marina e Rafael dançaram cercados pelas 5 crianças, todos rindo e girando ao som de músicas animadas. A comida era simples, mas deliciosa. Os discursos foram curtos, mas sentidos. Daniel brindou a sua irmã. A Marina, que passou pela escuridão, mas encontrou luz do outro lado. Que você sempre seja tão feliz quanto é hoje. A professora Helena também fez questão de falar. Há 7 meses, eu trouxe 2 pessoas quebradas juntas, esperando que pudessem ajudar uma à outra. Nunca imaginei que testemunharia a formação de uma família tão linda quanto esta. Marina, Rafael, crianças, parabéns. Quando a festa começou a se encerrar e as estrelas surgiram no céu de São Paulo, Marina se afastou por um momento para a varanda,
onde tudo havia começado meses atrás. Rafael a encontrou ali, envolvendo-a por trás com seus braços. No que está pensando, Sra. Santos? Ele perguntou, beijando seu pescoço. Marina sorriu ao ouvir seu novo nome. Estou pensando em como a vida é estranha. Há um ano atrás, eu estava recebendo os papéis do divórcio, me sentindo quebrada e inútil, achando que nunca seria mãe porque não podia gerar filhos biologicamente. E agora? Rafael provocou. Agora sou mãe de 5 crianças incríveis. Sou esposa de um homem maravilhoso. Tenho uma família que me escolheu tanto quanto eu os escolhi. Marina se virou nos braços dele. Meu ex-marido estava errado. Eu não era defeituosa. Eu estava apenas esperando encontrar as pessoas certas. Os filhos que eu estava destinada a amar. Nós somos os sortudos aqui, Rafael disse. As crianças e eu. Você nos salvou, Marina. Vocês me salvaram também, ela corrigiu. Vocês me mostraram que família não é sobre sangue ou biologia. É sobre amor, escolha e compromisso. Eles ficaram ali abraçados, observando através da janela as 5 crianças que agora eram oficialmente dela brincando no jardim com os últimos convidados. Lucas e Felipe tentavam ensinar Daniel a fazer embaixadinhas. Júlia mostrava seus livros favoritos para a professora Helena. Pedro desenhava sentado em um canto tranquilo. E Sofia dormia no colo da cunhada de Marina, exausta mas feliz. Marina pensou em todos os caminhos que a haviam levado até ali. A dor do divórcio, a rejeição cruel, os meses de solidão. Tudo aquilo havia sido necessário para que ela estivesse exatamente onde estava agora. Ela não havia sido rejeitada por ser inadequada. Ela havia sido guardada, preservada, para que pudesse estar disponível quando aquela família precisasse dela. Queridos ouvintes, Marina sussurrou para as estrelas, como se pudesse compartilhar sua história com o mundo. Às vezes os finais mais felizes vêm dos começos mais dolorosos. Às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. E às vezes a família que nascemos não é a família que estávamos destinados a encontrar. Rafael apertou-a mais forte, entendendo que aquele era um momento de reflexão profunda para ela. Marina sorriu, sentindo uma paz absoluta envolvê-la. Ela havia encontrado seu lugar no mundo. Tinha pessoas que a amavam incondicionalmente. Era mãe, esposa e, finalmente, completa. As crianças eventualmente os chamaram de volta para o jardim. Havia bolo a ser cortado, mais fotos a serem tiradas, mais memórias a serem criadas. Marina tomou a mão de Rafael e, juntos, voltaram para onde sua nova família os esperava, prontos para começar o próximo capítulo de suas vidas juntos. E conforme ela soprava as velas do bolo, com as 5 crianças gritando animadas ao seu redor, Marina soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não havia mais dor, apenas amor. Não havia mais rejeição, apenas aceitação. Não havia mais solidão, apenas uma casa cheia de vida e risadas. Ela era Marina Santos agora, esposa, mãe de 5 e finalmente completamente feliz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e da família Santos tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso ao narrá-la. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode curar as feridas mais profundas e sobre como família é uma escolha que fazemos todos os dias. Se esta narrativa ressoou com vocês, convidamos a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma das histórias emocionantes que trazemos semanalmente. Deixem seu like se Marina e Rafael conquistaram vocês e não deixem de compartilhar nos comentários suas próprias histórias de superação e amor. Cada comentário é lido com carinho e muitas vezes inspira nossas próximas narrativas. Lembrem-se, não importa quão escuro o momento presente possa parecer, sempre há uma nova história esperando para ser escrita. Até a próxima, e que todos encontrem sua própria família do coração.